Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo à aula semanal número 1. Essa aula semanal vai acontecer toda quinta-feira às 17 horas, para quem quer aprender sobre atrair e gerar resultados para seus clientes. Seja muito bem-vinda a essa aula de hoje. E nessa aula de hoje, nós vamos falar os 3 pilares para atrair clientes todos os dias. Bora lá para a nossa aula? Aqui eu vou falar para vocês um pequeno contexto, né? Do porquê que eu comecei essas aulas. Eu comecei a fazer vários cursos, né? E mediante esses cursos eu fui aprendendo algumas técnicas, tanto para terapeuta, quanto como atrair clientes, né, e gerar resultados. E como todo terapeuta vive fazendo muito curso, quando, né, está no início da sua jornada, às vezes a gente fica preso somente em fazer muitos cursos, né? E acaba não entrando nessa parte de atrair cliente, né, para você, fica só no meio que boca a boca, né, e isso gera poucos clientes. Então, basicamente, o que eu vou estar trazendo aqui para vocês é isso, tá? São dicas, né, de como vocês aprendem a atrair e gerar resultados para os seus clientes, ok? Então, bora lá para a nossa aula. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho, para que a nossa aula fique mais dinâmica, tá bom? Bora lá compartilhar a tela. Compartilhar. Bora. Então, vamos lá. Os 3 pilares para atrair clientes todos os dias. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Primeiro pilar, tá? Que a gente vai trabalhar aqui hoje é a clareza do posicionamento, tá bom? Então vamos lá. O que é posicionamento? Vamos lá. Posicionamento. Opa. Posi, posicionamento. Vamos entender, né? O que é? O que é o posicionamento? Vamos lá. Ó. Primeiro, o que é o posicionamento? Todo terapeuta ele tem que estar bem posicionado nas suas redes sociais, né? Então, você precisa ter um bom posicionamento nas suas redes. Primeiro ponto é esse, né?
E o que é posicionamento? É a ação, né, de projetar. E o que seria isso? É falar sobre o seu produto. E qual seria o benefício disso? O benefício é porque você tem uma posição diferenciada dos, é, do seu público, tá? Então, o posicionamento, você tem que estar bem posicionada para você ter o. Você, tá, você saber falar sobre o seu produto nas suas redes sociais. E por que que isso, né, é importante? Porque quando você tem esse posicionamento, você vai falar sempre com a pessoa certa, com o seu público certo. Se você não estiver bem posicionada, vai acabar atraindo curiosos, qualquer pessoa, e um público que não está de acordo com o seu produto. Então, por isso é importante você estar bem posicionado nas suas redes sociais, né? E, e dentro desse primeiro pilar aqui de posicionamento, tem preço, qualidade, né? O seu público-alvo, né? Tem que estar tudo dentro desse posicionamento. E aí você tem esse benefício de que você está atraindo a pessoa certa para você. Não é só mais um curioso, alguém que só entra ali para saber o que você está fazendo, porque você vai ter uma linguagem direcionada para esse teu público, que quer o seu produto, né? E aí, o benefício que você tem, você é uma pessoa diferenciada da sua concorrência, porque vamos lá, terapeutas tem bastante, né? A gente vê bastante terapeuta trabalhando, cada um tem o seu nicho, cada um fala com um público-alvo, então você precisa saber o direcionamento que você está tendo ali, o seu posicionamento, para quem vai falar, e essa pessoa precisa saber qual é o produto que você está ofertando, né? Que é o seu serviço, o que que você faz, mediante as suas técnicas terapêuticas, o que que ajuda essa pessoa, né? Ela precisa saber, você precisa ter isso bem claro e definido, tá? No seu posicionamento. E depois, né, o porquê de tudo isso? Porque tanto você quanto o seu cliente vai ter clareza, né, do que você está passando, do seu posicionamento. Então, isso é muito importante para que fique bem claro, tanto para você como terapeuta, como para o seu possível cliente, né, essa clareza das informações que você está colocando ali. E, e dentro disso você pode definir a sua marca também, né? É, a sua preferência pelo seu público, tanto idade quanto gênero, né? Tudo isso é bem importante para que você fique bem posicionado. E aí depois tem o pilar número 2. Vamos lá no pilar número 2. O que é esse pilar número 2? Pilar 2. Pilar 2. Presença estratégica.
Vamos colocar aqui, pilar 2. Pilar 2, presença estratégica. O que seria essa presença estratégica? O que é? É a capacidade de estar presente, né? E ser notado em locais com o objetivo de alcançar as pessoas, tá? Vou colocar aqui, de alcançar as pessoas. E por que que isso é importante, né? Porque você alcança mais pessoas e aumenta suas metas de clientes e você impacta mais, né? Você tem mais impacto. Vou colocar aqui, você tem mais impacto, impacto nas suas redes. Então vamos lá. Primeiro é o posicionamento. Posicionamento. Pilar um. Vou colocar aqui, pilar um. Posicionamento. Vou colocar em preto, deixar tudo em preto. Depois o pilar 2. Deixar em negrito também. Para ficar bem fixado aqui para vocês. Pilar 2. Deixa eu colocar aqui para vocês também o pilar 3. Bora lá. Deixa eu colocar aqui no posicionamento. Para ficar bem registrado aí para vocês. Vamos lá. Que é o posicionamento. Vamos lá agora para o pilar 3. Relacionamento e conversão. Vamos lá. Relacionamento e conversão. É o terceiro pilar que vocês precisam ter. Deixa eu deixar em negrito para ficar destacado aqui. Vamos lá. Relacionamento, né? O que é o relacionamento? É a construção. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui, vamos lá. Vamos lá, ó. Pilar 3. Relacionamento e conversão. Primeiro, relacionamento. Vamos falar um pouco sobre o relacionamento. Deixa eu deixar em negrito para ficar isso, mais arrumadinho. O que é? É a construção de laços com o cliente. Então, todo terapeuta ele precisa ter um bom relacionamento com o seu cliente, né?
E qual é o benefício disso? Você vai criar confiança e vínculo com ele, né? E aí, esse vínculo é emocional, o cliente se sente mais à vontade com você, né? Para contratar de quem ele confia, né? Conhece e confia. Eu já passei por várias sessões terapêuticas, alguns eu tive bom relacionamento, outros não, né? Vamos lá, vou explicar o porquê. Porque tem terapeutas que ainda não estão com isso bem definido, né? Ele te atende, o trabalho dele vai funcionar? Vai, porque todas as técnicas funcionam, né? Claro que o terapeuta faz a parte dele e nós, como os assistidos, fazemos a nossa. Só que precisa de algo a mais. Eu entendo assim que precisa de algo a mais, né? Então, quando o terapeuta ele não tem esse relacionamento mais próximo com o seu cliente, talvez esse cliente não volte mais, né? Na maioria das vezes isso pode acontecer. E ele fica com aquele pensamento assim, parece que está faltando algo para ele, né? O cliente fica. Por quê? Porque todo terapeuta, eu entendo que precisa, né? Como eu já passei por isso, vou falar por mim, ele precisa ter esse bom relacionamento para realmente criar esse vínculo antes, durante e depois dos tratamentos, né, que o terapeuta faz com o seu assistido, né? Na nossa linguagem, assistido. Então, assim, às vezes eu fiquei meio que, vamos colocar entre aspas, no vácuo, né? Ou depois. Às vezes o terapeuta pode pensar assim: ah, me pagou só para ter aquele pacote durante aquele tempo, e beleza, acabou o tempo, tá tudo bem, né? Acabou, encerrou meu trabalho, e é isso aí. Mas o seu cliente que chega para você, ele chega com uma única questão, mas depois vão ocorrer outras, porque você, como terapeuta, sabe que quando a gente mexe numa camada, numa primeira camada, as outras vai florescer, né? Então, se ele chega com uma questão emocional, depois ele pode ter uma outra questão dentro do emocional, dentro do talvez até do físico, talvez do mental, do relacionamento, e por aí vai. Então, assim, não custa nada você sempre estar em contato com esse seu cliente, mesmo depois que já terminou a sua sessão, para saber como é que ele está, né? Saber mandar uma mensagem, falar, oi, tudo bem? Como que você tá? E aí, como é que surgiu o seu tratamento? Como é que você anda? Né? Então, você tem que manter esse vínculo, né, com o seu assistido, porque sempre vai haver outra questão, ou com ele, ou ele pode acabar te indicando, falando: caramba, ó, o trabalho da fulana é bacana, porque mesmo depois que eu já passei com ela por um tempo, ela sempre vive me chamando para saber como é que eu tô. Isso é legal, porque você criou um vínculo, né, com o seu cliente. E aí as portas vão sempre estar abertas, tanto para esse cliente voltar com você, ou até mesmo te indicar, né, para uma outra pessoa. Por quê? Porque o seu relacionamento com ele teve um vínculo, tem esse vínculo, né, emocional, né? Acaba tendo esse vínculo emocional, né? E aí o que que vai acontecer? Você tendo, né, esse vínculo com ele, né, tendo esse bom relacionamento, que é criar os laços, né, com o seu cliente, vai haver o quê? A conversão, tá? Vou deixar em negrito aqui também.
vai haver a conversão, né? E o que é essa conversão? É o momento que o cliente, o lead, tá? Ele realiza uma ação desejada com você, ou ele acaba também te indicando para uma outra pessoa, tá? E por que que é importante, né? Que ele vai comprar de você o seu produto ou um novo produto, né? E ele acaba solicitando um orçamento, né? Ou se inscreve para um evento que você vai fazer, né? Por quê? Porque ele tem a confiança, vou deixar bem destacado aqui, ó. Vou colocar até em vermelho. Ele tem confiança em você. E uma vez que o seu cliente tem confiança em você, ele vai te indicar para mais pessoas, né? Então, por isso, é muito importante você ter esses três pilares aqui, ó, bem definidos. Você ter o seu posicionamento, tá? Ter a sua presença estratégica, sempre ter sua presença estratégica, e eu acho que também é fundamental, é isso aqui, ó, relacionamento. Porque quando você tem isso bem definido, essas três aqui, ó, posicionamento, a sua presença estratégica, você tem o relacionamento, consequentemente, você vai ter a conversão, que é isso aqui que eu falei para vocês, né? Que é o momento que o cliente vem, porque ele chega até você, ele sabe o que você vende, e se você já tratou dele alguma vez, ou não, é a primeira vez, você mantendo isso aqui, ó, o relacionamento com o seu cliente, ele vai voltar com você e ou possivelmente ele vai indicar você para mais pessoas. E assim você consegue atrair mais clientes. E o principal, você fazendo um bom relacionamento, você tem a confiança desse seu cliente. E ele sempre vai indicar você para alguém, por conta do seu bom relacionamento. Então, gente, pergunto para vocês, né? Você está bem posicionado, né? Você tem clareza do que você está ofertando para o seu cliente, tem isso bem definido ou não, né? Você tem um bom relacionamento com o cliente que chega até você, os que já passaram, né, com você, você teve esse bom relacionamento antes, durante ou após a sessão. Se você não tinha isso, passe a fazer, porque isso mais lá na frente vai ser um divisor de águas para a sua vida como terapeuta, e aí você vai cada vez mais atrair mais clientes e você vai ficar muito mais posicionado, né, com o seu trabalho, tá bom? É, hoje a nossa aula era isso, tá? Que eu vim trazer para vocês. Me digam aí se vocês gostaram da aula, o que vocês acharam, tá? Deixa o comentário aqui embaixo do vídeo e eu vou deixar uma postagem no meu Instagram, @biaterapeuta quântica. Você pode ir lá e fazer um comentário dessa aula, do que você achou, o que que você quer que eu traga mais de conteúdo aqui para você, e me deixa lá qualquer coisa, me dá um oi lá, tá? Na postagem que eu vou deixar. Eu vou deixar lá como aula semanal 01, tá bom? Vou fazer um post lá agora, vou deixar, aí você comenta lá. E é isso, gente, por hoje, tá? E ó, próxima quinta-feira, às 17 horas, vai ter
uma aula, e essa aula eu vou já deixar o tema aqui para você. Como evitar os 5 erros, desculpa, como evitar os 5 erros que estão afundando sua agenda terapêutica, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Vai lá na postagem e comenta lá, tá? O que que você quer de conteúdo que eu traga aqui para você. E é isso, gente. Até semana que vem, até quinta, às 17 horas. E gratidão a todos e beijos. Tchau, tchau.